Nascemos do cuidado, da cooperação e da confiança, criados por profissionais da saúde para cuidar da saúde financeira das pessoas. O compromisso do Sicoob Unic-BR é cuidar dos seus cooperados, cuidar de seus sonhos e planejamento financeiro, garantindo tranquilidade, oferecer as melhores soluções, orientar, promover educação financeira. Quando o cooperado cresce, a cooperativa cresce junto. Então, o nosso compromisso é cuidar com excelência dos nossos cooperados. 20 fundadores deram os primeiros passos de um sonho que sempre foi coletivo. Me sinto honrado, de fazer parte, ainda mais de uma coisa que a gente tem um histórico familiar. Meu pai, meu tio também foram um dos fundadores aí da cooperativa. Então, para mim é motivo de orgulho, acho que é essa palavra que define. Em 3 décadas crescemos, expandimos fronteiras e nos tornamos a maior cooperativa do segmento médico. Atendemos hoje todos os públicos, acreditando em cada projeto, realizando sonhos com soluções que apoiam negócios e empresas. Uma das questões mais importantes é o acreditar do cooperado. Cada cooperado que se associa dentro do Sicoob Unic-BR, ele vem, experimenta, tenha um bom relacionamento, faz suas atividades e as expectativas deles são atendidas na sua plenitude. Com isso, o Sicoob Unic-BR entrega uma proposta de valor muito satisfatória para o cooperado e também gera um resultado para a cadeia de valor que ele está inserido. Mais de 19 mil cooperados e um time de colaboradores que nos ajudam a pavimentar o nosso crescimento. Presente em 13 pontos de atendimento nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O crescimento do Sicoob Unic-BR se deve à dedicação dos colaboradores, dos seus cooperados, da diretoria executiva e do conselho de administração. Foi fruto de um planejamento. Hoje expandimos para o estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e promovendo o cooperativismo de forma sincera e com muito trabalho. Hoje seguimos firmes no compromisso de ser referência para nossos cooperados nos 2 estados. Significa participar de resultados, poder de voto, responsabilidade, Então, é de extrema importância e isso é muito importante, nós termos essa percepção e sentirmos donos de uma cooperativa com responsabilidades que temos, de participar efetivamente, ativamente, mas também nós somos acolhidos, Nós somos partes de um sistema e isso é essencial, esse sentimento de fazer parte do sistema, de um todo, que olha para cada um de nós e para o coletivo também. Eu acho que a cooperativa, muito mais que um banco, ela representa uma oportunidade de você ter voz ativa, participar das decisões e ter o que eu acho fundamental, o acolhimento personalizado, que isso se criou desde os tempos em que a gente tem, em que foi fundado, em que meu pai e meu tio fizeram parte. Então, acho que isso aí é o pilar para que a cooperativa siga em frente com sucesso. Uma marca sólida que segue se adaptando às inovações com um propósito que nunca muda: conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Venha você também fazer parte do Sicoob Unic-BR. Venha você também para o Sicoob Unic-BR. O Sicoob Unic-BR vive um novo ciclo de crescimento. Impulsionados pela inovação e movidos por propósito. E com você, é claro, nosso cooperado sempre por perto. E agora que você conheceu toda essa história, eu convido a você, cooperado, a acompanhar o Rito Assemblear de 2026, onde vão ser demonstradas todas as contas de sucesso da nossa instituição, né, Priscila? É isso aí, Og. Vamos assistir?
Olá, sejam bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Cicobi Unique BR. A Assembleia acontece por meio do aplicativo Super App Cicobi Mob, de 30 de março, com encerramento automático às 17 horas do dia 31 de março. Durante esse período, a votação permanecerá aberta, permitindo que todos os cooperados exerçam o seu direito de voto de forma prática e segura. Para garantir total transparência e esclarecer eventuais dúvidas, a cooperativa disponibilizará canais de atendimento dedicados por meio do WhatsApp 67 996184139, pelo e-mail 4620.assembleiageral@cicobi.com.br, telefone fixo 67 33 17 4000 e no atendimento digital WhatsApp 0800 777 4620. Acompanhe agora o rito assemblear. Prezados cooperados, é com grande satisfação que damos início à Assembleia Geral da nossa cooperativa. Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso segundo ano realizando a Assembleia Geral nesse formato digital, com o objetivo de ampliar a participação dos cooperados na tomada de decisões, proporcionando mais praticidade e acessibilidade. Neste ano, todos os temas apresentados para as deliberações pautadas nesta Assembleia foram amplamente alinhadas nos eventos pré-assembleias presenciais e virtuais de nossas agências. A Assembleia é um dos momentos mais importantes na vida da cooperativa, pois é aqui que exercitamos na prática os princípios do cooperativismo, a participação, a transparência e a tomada de decisões coletivas. Um espaço legítimo onde cada cooperado tem voz, pode acompanhar de perto os resultados da cooperativa, compreender os caminhos que estamos trilhando e contribuir para definir os próximos passos da nossa instituição. Neste ano, celebramos também uma trajetória construída com muito trabalho e confiança em 33 anos de história, marcados pelo crescimento sólido e pela força de uma cooperativa pujante, que se desenvolveu sempre com base nos valores que nos trouxeram até aqui. Nossa atuação é guiada por um planejamento estratégico consistente, alinhado aos interesses dos nossos cooperados e comprometido com o desenvolvimento sustentável da cooperativa e das comunidades onde estamos presentes. Mais do que apresentar números e resultados, este é um momento de prestação de contas, de diálogo e fortalecimento do nosso modelo de gestão participativa, no qual cada decisão reflete a vontade e os interesses coletivos dos cooperados. A todos que participam deste momento, o nosso agradecimento pela confiança, pelo compromisso com o futuro da nossa cooperativa. Declaro, portanto, aberta a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Cicobi Unique BR e desejo a todos uma excelente Assembleia. Antes de iniciarmos oficialmente os trabalhos, apresentaremos o vídeo do presidente do Conselho de Administração da Central Cicobi Uni, o Dr. Raimundo Nonato. Olá, eu sou Raimundo Nonato, presidente do Conselho de Administração da Central Cicobi Uni. Quero dar boas-vindas aos cooperados presentes nesta Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026. A Central continua em sua importante função de apoiar nossas singulares filiadas no suporte ao movimento dos seus negócios, seja por meio de nossas consultorias especializadas, no fortalecimento de relacionamentos, desenvolvimento e aprimoramento de novas receitas e crescimento sustentável. Apoiamos a eficiência operacional das nossas singulares com um centro de serviço centralizado robusto e atuando como braço do sistema na supervisão de controle de risco. Hoje, dentro do sistema Cicobi, a Central Cicobi Uni tem um papel de grande responsabilidade e importância, sendo a 7ª maior central em número de ativos, administrando mais de 22 bilhões de reais. Isso é fruto de uma estrutura pautada em desenvolvimento de negócios e performance corporativa, o que nos orgulha em saber
que pertencemos a um ecossistema comprometido com administração eficiente e que preza pela segurança dos recursos de todos os nossos cooperados. Gostamos sempre de reforçar a essência do cooperativismo, que é a união de pessoas com propósitos em comum fazendo acontecer. E nossos resultados refletem essa essência com responsabilidade no trabalho e construção conjunta. Temos a certeza de que continuamos no caminho certo e nosso crescimento é uma consequência natural de todo esse trabalho e que possibilita continuarmos levando eficiência, prosperidade e justiça financeira para todos os nossos cooperados e suas respectivas comunidades. Uma boa assembleia a todos. Nós do Sicoob temos trabalhado com muito empenho e dedicação para tornar o cooperativismo cada vez mais relevante para o nosso país. E temos tido muito sucesso nessa empreitada. Nós fechamos o ano com 430 bilhões de reais em ativos sob administração. A nossa carteira de crédito ampliada chegou a 273 bilhões de reais. A nossa central Sicoob Uni tem feito um trabalho muito importante junto às suas cooperativas filiadas. Nós temos valorizado muito aqui, a partir do CCS, o trabalho que tem sido feito por cada uma das cooperativas singulares e que, na verdade, são cooperativas de fato empenhadas em serem cada vez mais genuínas, mas também dinâmicas e que levam o benefício do cooperativismo a todos os seus cooperados. Eu desejo que todos vocês tenham uma excelente assembleia e que, ao final do processo, nós saiamos todos fortalecidos, entendendo que nós estamos construindo uma sociedade cada vez melhor e mais justa. Um forte abraço a todos. Para me apoiar nos trabalhos dessa Assembleia, estão presentes os seguintes membros da diretoria: o diretor-presidente, Sr. Valmir Galhardo, o diretor operacional, Márcio Lopes, a diretora de Controles e Risco, Daniela Monfilier de Farias. Convido, nesse momento, o secretário da sessão, o diretor operacional Márcio Lopes, para proceder à leitura dos itens de pautas constantes no edital de convocação. Com você, Márcio. Obrigado, doutor Adalberto. Olá, cooperados e cooperadas, sejam bem-vindos à nossa Assembleia. Apresentamos agora os itens de pauta do edital de convocação, divulgados em conformidade com todos os requisitos legais e normativos internos. O documento foi disponibilizado no site oficial da cooperativa e afixado em locais estratégicos das dependências da cooperativa. A ordem do dia da nossa Assembleia Geral Ordinária. Item A, prestação de contas dos órgãos de administração 2025. Item B, resultados financeiros 2025. Item C, fixação do montante global de remuneração dos órgãos de governança. Item D, plano de atividades 2026. Item E, processo eleitoral do Conselho Fiscal. Passamos à Assembleia Geral Extraordinária AGE. Adequação do Estatuto Social Padrão do Sicoob, atos decorrentes e sistematização. Agora, devolvo a palavra ao Dr. Adalberto para a continuidade da nossa pauta. É com você, Dr. Adalberto. Obrigado, Márcio. Iniciando o primeiro item da pauta, convido o diretor-presidente, o Sr. Valmir Galhardo, para apresentar a prestação de contas do órgão de administração. Trago então, Adalberto, os números da cooperativa, iniciando primeiramente pelos grandes números do sistema Sicoob. O Sicoob, em 2025, configurou como o maior sistema cooperativo, com mais de 9 milhões de cooperados, 300 agências em todo o país, a terceira maior instituição financeira do Brasil, que também, considerando esses números todos do Sicoob nacional, precisamos valorizar também que o sistema Sicoob atualmente está presente em mais de 416 municípios em todo o território nacional. Quando falamos de números, temos dois pilares, o pilar econômico e o pilar social, que integram os dois pinheiros do cooperativismo. Falando do pilar econômico, o Sicoob fechou o ano
com mais de 429 bilhões em ativos. Isso significa a força do sistema Sicoob. Operações de crédito, que são os créditos que o sistema ofereceu, proporcionou, atendeu os cooperados em mais de 273 bilhões. Também tem os depósitos, que é a confiança que o cooperado tem perante o sistema Sicoob e principalmente as suas cooperativas. Então, o depósito fechamos com 318 bilhões de reais de depósito dos cooperados. Um patrimônio líquido composto pela cota capital e reserva legal e resultado, 62 bilhões de reais. Então, aqui nós estamos falando dos grandes números do sistema Sicoob. Quando a gente fala do pilar social, as sobras com toda aquela movimentação resultou 11 bilhões de reais, ou seja, o cooperado, o dono das cooperativas, a somatória das 300 cooperativas contribuíram com 11 bilhões. Agora tem um ponto aqui que é muito interessante e é um dos grandes diferenciais da cooperativa, que é o ganho social. O que é o ganho social? É aquela movimentação que o cooperado fez na cooperativa por optar pelo sistema Sicoob. Ele economizou fazendo as suas transações e compras de produtos financeiros pela sua cooperativa. Esse ganho social nós geramos de benefício 31 bilhões. Quando soma 11 bilhões de sobras distribuídas, mais o ganho social, que é a economia que os cooperados tiveram, os 9 milhões de cooperados, teve um benefício econômico de praticamente 43 bilhões de reais. Esse é o diferencial de um sistema robusto cooperativo que está presente em mais de 416 municípios no país, gerando um benefício econômico não só para o CPF, o CNPJ, mas gerando valor na economia local onde cada cooperativa está presente e representada aqui pela marca sistêmica Sicoob. Além disso, ainda o sistema investiu mais de 500 milhões em projetos, em ações sociais, porque não é uma cooperativa, ela não sobrevive ela não tem o papel só do econômico, ela tem o papel social, que é interagir, levar a educação financeira aos cooperados, ajudar as entidades, contribuir com o desenvolvimento local e regional. Então foram investidos mais de 500 milhões de reais. Eu trago agora também a evolução dos números da nossa cooperativa Sicoob Unique BR. Um pouquinho aqui atrás nós falamos do sistema Sicoob. Entre aquelas 300 cooperativas tem o Sicoob Unique BR. E agora vamos assistir um vídeo que vai trazer um pouco dessa chamada para a gente utilizar e olhar os números da cooperativa. Olá, eu sou Og Ibrahim. Eu sou a Priscila Trauer. Nós estamos juntos para contar a história de sucesso da cooperativa neste ano que passou, de 2025. Foi um ano muito além dos números. Foi de transformação e resultado positivo aos nossos cooperados. Acompanhem com a gente. E se existe uma pergunta que acompanha tudo isso que você vai ver agora, é esta: como se transforma uma cooperativa?
Ei, Priscila? E a resposta, Og, não está em um único ato. Ela nasce da soma de tudo aquilo que nós construímos ao longo de 2025. O Cicobi Unique BR saiu de um ciclo de ajustes para entrar em um ano de crescimento e expansão. E esse resultado não foi pequeno, como mostra a lista de fatos que marcaram essa trajetória. O Cicobi Unique BR fecha o ano de 2025 com 22,8 milhões de sobras. Distribuímos já no final do ano passado mais de 10 milhões em juros ao capital social. O nosso ativo total alcançou R$ 1 bilhão. E fomos reconhecidos pelo Banco Central como uma cooperativa de grande porte. Também conquistamos o rating baixíssimo risco, ganhamos mais confiança do mercado, fortalecemos a captação, ampliamos a carteira de crédito, crescemos nos segmentos estratégicos e fizemos tudo isso com base na força dos nossos cooperados. E quando falamos de impacto, falamos de verdade. Mais de 24 mil pessoas beneficiadas diretamente pelo Instituto Cicobi. Quase 600 mil alcançadas pela marca em ações sociais, educacionais e comunitárias. Foi também um ano de reconhecimentos nacionais. Primeiro lugar na categoria Educação Cooperativista Empreendedora na Semana do Cooperativismo e o primeiro lugar em Educação Financeira para Cooperados. E tudo isso com um ingrediente que nos diferencia desde o primeiro dia: cuidar de quem cuida. Aqui a nossa cultura organizacional é forte, humana e reconhecida com o selo Great Place to Work. Estivemos mais perto das pessoas nas palestras, nos eventos e até na experiência de dar ao cooperado algo simples, mas especial, um ensaio profissional para dar apoio à sua carreira, porque no relacionamento também se transforma. Foi um ano de desafios, conquistas, celebrações e aprendizado, viu, Priscila? Foi um ano de pertencimento. De proximidade real. De gente que decidiu confiar e confiar de verdade na cooperativa. E 2025 deixou algo ainda maior plantado, um chamado à inovação com propósito, uma visão clara de eficiência, de experiência e de futuro. Um futuro em que o físico e o digital caminham juntos. Um futuro em que as agências ganharão novos espaços de convivência. Em que o cooperado está de fato no centro. Falando agora da nossa cooperativa, trazendo os números do pilar econômico e o pilar social, nossa cooperativa no pilar econômico, nós fechamos os nossos ativos em 31 de dezembro em 1 bilhão e 31 milhões de reais. Operações de crédito, fechamos com mais de 680 milhões de reais, crédito oferecido com taxas diferenciadas aos nossos cooperados. A confiança dos nossos cooperados, dos mais de 19 mil cooperados em depósito, nós tivemos mais de 758 milhões de depósitos movimentados pelo grupo de nossos cooperados. O patrimônio líquido, cota capital, reserva legal, fechamos com 165 milhões. Então, esse foi o pilar econômico da nossa cooperativa. Quando vamos para o pilar social, as sobras líquidas em 2025, fechamos com 22 milhões e 800. O ganho social, que é o que o cooperado economizou por optar pelo Cicobi Unique BR, 142 milhões. Então, o benefício econômico, o Cicobi Unique BR gerou para os mais de 19 mil cooperados uma economia entre o resultado e o que ele economizou em utilizar a nossa cooperativa, 165 milhões. Olha a importância
que tem de um cooperado ser ativo na cooperativa, porque hoje o sistema cooperativo ele gera benefícios para os seus cooperados. Também tivemos investimentos nos programas sociais. Impactamos mais de 24 mil pessoas com educação financeira, com projetos sociais. O nosso investimento foi R$ 150 mil. É o Sicoob Unique BR, além de fazer negócio, também contribuindo com a sociedade de forma justa e inclusiva. Eu trago agora, passo a palavra ao diretor operacional, Márcio Lopes, para a apresentação das demonstrações financeiras da cooperativa referente ao exercício de 2025. Obrigado, Valmir. Informamos que os números, apresentados de maneira reduzida, foram disponibilizados nos canais oficiais da cooperativa, nas pré-assembleias presenciais e na plataforma do MOB. Então vamos às demonstrações financeiras de 2025. O nosso balanço patrimonial de 2025 traz aqui os nossos ativos e passivos demonstrados. Em 2025, a cooperativa tinha passivos na ordem de 1 bi e 31. Em 2024, 947 mil, o que apresenta uma evolução de 9% em nossos ativos totais. No ativo circulante, em 2024, tínhamos 924 milhões. E em 2025, 1 bi e 6 milhões. Uma variação também positiva de 9%. O ativo não circulante, em 2024, 23 milhões 421. E em 2025, 24 milhões 515, uma variação de 4,7%. Já os nossos passivos totais também apresentam em 2025 1 bi e 31 milhões, sendo que em 2024 nós tínhamos 947 milhões de passivo, uma variação positiva de 9%. Se comparado também o passivo circulante, teve uma variação positiva de 9%. Passamos de 796 milhões para 865 milhões. E o nosso patrimônio líquido, tão importante para as nossas operações, variaram positivamente 9,5%, passando de 151 milhões para 165 milhões na fonte 31 de dezembro de 2025. Ainda no nosso balanço patrimonial, trazemos aqui de forma resumida o nosso total de receitas em 2025 na ordem de 265 milhões e o nosso total de despesas na ordem de 242 milhões, apresentando assim o nosso resultado líquido do exercício, que ficará à disponibilização da Assembleia de 22.896.376. Informamos que os números apresentados foram auditados por auditoria independente, devidamente registrada e regulamentada pelo Banco Central, em conformidade com todas as exigências regulatórias aplicáveis. A auditoria emitiu o parecer sobre as demonstrações financeiras, atestando sua conformidade e transparência. O parecer completo está disponível no site da cooperativa e no aplicativo MOB. Agora passo a palavra para a diretora de Controles e Riscos, Daniela Monfilier, para a leitura da conclusão do parecer da auditoria. É com você, Dani. Obrigada, Márcio. O relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras diz o seguinte, abre aspas, examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito Sicoob Unique BR que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas do resultado abrangente da mutação do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e o exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sicoob Unique BR em 31 de dezembro de 2025,
o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Fecha aspas. Brasília, Distrito Federal, 9 de março de 2026. Quem assina é Daniel de Leles Lima, contador da CNAC, Confederação Nacional da Auditoria Cooperativista. Convido agora o coordenador do Conselho Fiscal, o Dr. Maurício Massanori Sakai, para a leitura do parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações contábeis. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Cicobi Unic-BR, reunido em 13 de março de 2026, em cumprimento das disposições legais e estatutárias e relativas às demonstrações financeiras e contábeis referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Apresento seu parecer à Assembleia Geral nos seguintes termos. Examinamos o relatório e as demonstrações financeiras e contábeis pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, apresentada pela administração da Cooperativa de Crédito Cicobi Unic-BR. E também consideramos os resultados do acompanhamento sistemático às reuniões de verificação realizadas por esse Conselho no decorrer do referido exercício, as informações conforme os atos da Diretoria Executiva e Conselho de Administração, esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, os relatórios da área de controle interno e o relatório de opinião da Confederação Nacional de Auditoria Externa, CNAC, datado de 9 de março de 2026. Nesse contexto, concluímos que as evidências obtidas são suficientes e apropriadas para a fundamentação. Portanto, na opinião desse Conselho, as demonstrações contábeis, acompanhadas das notas explicativas, do parecer da auditoria e do relatório da administração, representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Cicobi Unic-BR, razão pela qual opinamos pela sua aprovação, sem ressalvas. Assina Maurício Massanori Sakai, coordenador do Conselheiro Fiscal. Luiz Gustavo Holanda de Souza, conselheiro efetivo. Mítio Rogério Benabé Leite, conselheiro efetivo. E Silvano da Silva Silvestre, conselheiro suplente. Daremos início à votação para a aprovação das contas do exercício de 2025. O processo acontece aqui no aplicativo MOB. Veja o vídeo de passo a passo para finalizar o seu voto. Atualize seu aplicativo Cicobi para a versão mais recente. Acesse o app e entre com as suas credenciais. No canto inferior direito, clique no menu de 3 barras. Busque por MOB e depois clique em Votação. Aperte o botão Votar na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 4 pautas necessitam de aprovação: prestação de contas, destinação do resultado, remuneração dos membros e atualização do estatuto. Após aprovar os votos, clique em Votar para os membros do Conselho Fiscal. É necessário escolher até 4 candidatos. Na tela de confirmação, vai Enviar votos para confirmar. Contamos com a sua participação. O processo de votação será conduzido pelo cooperado Dr. Eduardo Jimenez Coletti. Olá, cooperados. Coloco em votação a aprovação das contas do exercício de 2025, o relatório da administração, balanço anual e demonstração de resultados. A votação estará aberta e permanecerá disponível durante todo o período da Assembleia. Convido o diretor-presidente, Sr. Valmir Galhardo, para apresentar a proposta de destinação das sobras e rateio. Obrigado, Adalberto. Trago agora o destinação de resultado referente ao exercício 2025. O resultado líquido da cooperativa foi 22,8 milhões de reais. Agora, é importante colocar de que forma esse recurso está sendo rateado legalmente de acordo com as normas vigentes.
Juros do capital social. A cooperativa corrigiu a cota capital dos nossos cooperados IPCA mais 4% ao ano, gerando um total de 10,9 milhões de reais. Então, esse valor foi destinado para a correção dos juros do capital social. A reserva legal, segundo o Estatuto Social, em seu artigo 23, a cooperativa é obrigada a destinar 40% dessa sobra de 22 milhões, que trouxe um montante de 4,7 milhões de reais. O FATS, que tem em seu regulamento a destinação de 5%, gerou um valor de 595 mil. Esse recurso ele é destinado para investimento na formação e capacitação dos cooperados e dos colaboradores. Os fundos voluntários e risco, também deliberado em assembleias anteriores, compôs um valor de R$1.100.000. Esses fundos voluntários de risco destinado a garantir a perenidade da cooperativa em caso de riscos de perda operacional e também de investimento em infraestrutura da cooperativa. Com isso, os 22 milhões sobraram líquido para destinação em assembleia R$5.300.000. Essa destinação, após o Conselho de Administração entender e analisar toda a conjuntura econômica, a necessidade da cooperativa, não só no momento atual em que fechamos o exercício, mas olhando para o futuro da cooperativa e a sua perenidade, o Conselho, através de uma análise técnica da diretoria executiva e também ouvindo os cooperados em pré-assembleias, onde foram reunidos os cooperados, houve uma sinalização, de acordo para que o Conselho de Administração trouxesse a proposta desses 5,3 milhões de reais para serem creditados em cota capital social, sabendo que 50% desses 5,3 milhões estará disponível para o cooperado sacar 50% desse recurso até entre período início de abril até 30 de junho. Então é uma proposta muito bem fundamentada, muito bem analisada e que traz um contexto de perenidade para a cooperativa e um voto de confiança do cooperado na continuidade dos seus negócios e na alavancagem também do patrimônio líquido da cooperativa. Lembrando que uma cooperativa ela precisa ter a sua capacidade operacional e essa capacidade operacional é formada pela confiança de todos os cooperados que utilizam a sua cota capital para continuar fazendo as suas movimentações. Como que se dará o rateio individual dessa sobra de 5,3 milhões? O sistema que hoje a cooperativa utiliza, o SISBR, ele tem uma metodologia de cálculo entre a movimentação, ou seja, a proporcionalidade em que cada cooperado movimenta na cooperativa, seja no depósito à vista, seja na aplicação financeira, em produtos e serviços, na carteira de crédito, quando ele toma o crédito, ou seja,
esse 5,3 milhões ele é rateado proporcional à movimentação de cada cooperado. Aqui a gente traz alguns exemplos que o sistema já calculou para nós. Exemplo, o cooperado que optou pela conta corrente, que mais utilizou a cooperativa via o produto conta corrente, ele vai ganhar mais de 84 dias de rendimento, considerando um rendimento de poupança. Ou seja, os 15 meses praticamente, 3 meses a mais de rentabilidade em conta corrente. Uma vantagem que instituição financeira nenhuma traz, a não ser uma cooperativa de crédito. Os cooperados que realizaram aplicações financeiras vão ter 8 dias de rendimento adicional aos seus investimentos. Muito importante, por quê? Porque o depósito à vista e o depósito a prazo são o recurso, o funding da cooperativa para ela poder atender às demandas de todo o quadro social. A carteira de crédito, o cooperado que optou pela tomada de crédito, ele terá 1 dia de juros de volta. Na média, individualmente, cada cooperado verá em sua extrato no sentido dele poder acompanhar. Produtos e serviços, olha que interessante, cooperado. A cada R$10 de receita que a cooperativa teve, com débito automático, compra de consórcio, seguro, cobrança bancária, você paga a maquininha, aquela nossa maquininha, o cartão de crédito, cada R$10 que ele gerou de receita para a cooperativa, 80 centavos retorna para o cooperado, ou seja, 8% da receita de produtos e serviços a cooperativa está devolvendo para o cooperado de acordo com a proporcionalidade e adesão dele na cooperativa. Fica aqui o meu convite de que essa é uma vantagem da cooperativa poder proporcionar ao cooperado, e quando a gente volta lá no benefício econômico, isso aqui é prática, é um modelo do nosso negócio. Então o Conselho traz essa proposta para a Assembleia e contamos com todo o apoio de cada um dos cooperados na votação dessa matéria. Obrigado. Coloco a proposta em votação sobre a destinação de resultados e rateios apresentado nesta Assembleia. Reforço que a votação permanecerá aberta durante todo o período dos dias 30 e 31 de março. Passamos ao item C, fixação do montante global da remuneração dos órgãos de governança. Convido o diretor-presidente, Valmir Galhardo, a apresentar a proposta. Ok, Adalberto. Trago agora esse item importante da Assembleia, que é a remuneração dos dirigentes da cooperativa. Lembrando aos cooperados e à Assembleia que a cooperativa, desde a adesão ao sistema Sicob, ela segue o parâmetro, as normas internas sistêmicas, que traz uma política já organizada e sistêmica para as 300 cooperativas do sistema Sicob. Quando a gente traz esse tema para discutir em assembleia, a gente precisa entender um pouquinho a referência do mercado financeiro. Afinal, a nossa cooperativa ela é uma instituição financeira cooperativa que todos os seus dirigentes têm lá suas responsabilidades perante a gestão e a transparência aos cooperados.
Portanto, como esse tema também ele é muito relevante na Assembleia, eu trago aqui algumas informações para entendimento. No Sistema Financeiro Nacional, a remuneração de dirigentes, ou seja, dos executivos e órgãos de administração, costuma variar muito, em média entre 0,1% a 1% dos ativos administrados, conforme o porte e a complexidade operacional e também a responsabilidade institucional. No caso da UNIC-BR, no Sicob UNIC-BR, o Conselho de Administração analisou todo o cenário, o orçamento, a política sistêmica, e ela traz aqui, o Conselho traz para essa Assembleia uma proposta na manutenção do parâmetro adotado sistemicamente e também da nossa cooperativa no exercício de 2025, estabelecendo como limite 0,5% dos ativos administrados, ou seja, o limite que a Assembleia vai aprovar é até 0,5% dos ativos administrados pela cooperativa. E isso não significa que é o fechamento desse orçamento. Cada dirigente, cada conselheiro, de acordo com o orçamento da cooperativa, ele será analisado e terá esse teto máximo deliberado aqui em Assembleia. Importante também trazer como transparência o que é que compõe essa política de remuneração sistêmica. Aqui nós temos remuneração do Prolabore, contempla honorários e benefícios, tributos e cédula de presença em reuniões. Afinal, nossos conselheiros, principalmente o presidente do conselho e alguns conselheiros, representam a nossa cooperativa em instâncias do terceiro nível do sistema, Central, CCS. Então, a cooperativa ela está enquadrada em todas as políticas sistêmicas. Sendo assim, eu trago essa proposta em seguir o plano político o plano e a política de remuneração dos dirigentes, diretoria, conselho de administração e fiscal para este ano de 2026, aderente à política sistêmica do Sicob. Eu devolvo a palavra agora ao Adalberto, que irá colocar esse tema em discussão e deliberação. Obrigado. Para conduzir essa votação, chamo novamente o cooperado Dr. Eduardo Coletti. Coloco em votação a aprovação da fixação do montante global de remuneração dos membros estatutários. A votação está aberta e permanecerá durante toda a Assembleia. Passamos ao item D, Plano de Atividades 2026. Convido novamente o diretor-presidente, o Sr. Valmir Galhardo, para a apresentação das ações do Projeto 5.80, que estabelece metas de crescimento, inovação e desenvolvimento sustentável. Ok, Adalberto, obrigado mais uma vez. Trago agora o plano estratégico da cooperativa para 2026. Lembrando que o planejamento 5.80 ele foi elaborado no ano de 2024 e que irá até 2029. Anualmente nós revisamos toda essa estratégia, os indicadores com o Conselho de Administração. Então eu trago aqui para conhecimento da Assembleia dos Cooperados as cestas estratégicas
que iremos trabalhar em 2026. Nós temos 10 pilares importantes para seguir como bússola orientativa da nossa cooperativa. O primeiro, ampliação do impacto econômico, social, ambiental para os nossos cooperados e comunidade. 2. Aumento da satisfação do cooperado. 3. Aumento do volume de negócios e diversificação de receita com rentabilidade e custos totalmente adequados. Crescimento e diversificação de base de cooperados. É muito importante esse item. Otimização, automação e melhoria contínua do processo. Ganharmos agilidade. 6. Fortalecimento da gestão de riscos e da segurança e informação cibernética. 7. Expansão, ressignificação e harmonização da ocupação das nossas agências e da área de ação da nossa cooperativa. Solidificação das parcerias e relações com Central, CCS e outras cooperativas do sistema. 9. Investir em tecnologia para melhoria da gestão e fomento à inovação, que é o momento que nós estamos trabalhando hoje. E 10. Fortalecimento da cultura e da gestão de pessoas. É muito importante esse item, pessoas relacionando com pessoas. Nossos 4 pilares que são inegociáveis dentro desse planejamento. Um foco, buscar a principalidade do cooperado, atuar de forma significativa no seu mercado de atuação, ocupar e buscar as oportunidades de mercado, melhorias dos processos, ganho de escala, eficiência operacional. Então aqui esse pilar também ajuda a trazer e agregar valor no nosso negócio. E por último, aprendizado e crescimento. Muito investimento em nossos colaboradores, no Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria. Aqui eu trago as projeções financeiras para 2026. O nosso objetivo, com todas essas ações e a combinação dos números, nós queremos crescer a base de cooperados em 10%, chegar a dezembro com 21.800 cooperados, os ativos totais um crescimento de 15%, 1.200, depósito a prazo um crescimento de 20%, depósito à vista 15%, a carteira de crédito um crescimento de 15%, patrimônio líquido um crescimento de 15%, uma sobra saindo de 22.800.000 para entregar uma sobra de 30 milhões de reais, um percentual de crescimento em 32%. E aqui a gente traz também uma projeção do nosso ROA. O ROA é o retorno sobre os ativos da cooperativa. Fechamos o ano com 2,22%. A nossa proposta é alcançarmos 2,72%. O ideal que as instituições financeiras trabalham no Brasil entre 1% e 3,5%. Então, a nossa cooperativa nessa jornada de planejamento é buscar esse ideal. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é um investimento que o cooperado faz na sua cota capital, que somada à reserva,
traz o montante do patrimônio líquido. Hoje nós fechamos o ano de 2025 em 13,82%. A nossa meta é chegar em 17,54%. O ideal é que a gente busque e alcance entre 10% e 20%. Esses números aqui, de forma que apresentado simplesmente, com toda a simplicidade, ele foi calculado, primeiro, no potencial mercadológico da cooperativa. Segundo, utilizamos a experiência dos nossos economistas do sistema Sicoob, que traz projeções da economia e como a cooperativa pode chegar nos números ideais. E também analisamos a nossa reserva de mercado e principalmente o potencial humano da cooperativa e tecnologia para a gente alcançar esse resultado aqui de crescimento acima de 10%. Então, eu finalizo aqui a minha parte nesse sentido, trazendo essa visão de que a cooperativa ela tem uma jornada muito estratégica, seguindo a diretriz do Pacto Sistêmico do Sicoob, o seu planejamento estratégico e números, que é o importante para a gente fechar esse combinado e buscar no ano que vem em Assembleia trazer aqui para os nossos cooperados o resultado de todo esse planejamento estratégico. Passamos ao item E, processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Fiscal. Informamos que o processo foi conduzido conforme o Estatuto e Regulamento Eleitoral, sob coordenação do cooperado Dr. Eduardo Gimenez Coletti. Fazem parte da comissão eleitoral para a candidatura do Conselho Fiscal do Sicoob Unic BR os seguintes membros efetivos: Eduardo Gimenez Coletti, coordenador, Lúcia Helena Escolante Arejano, Daniel Provenzano Pereira. E os membros suplentes: João Alexandre, Rodrigo Martins Alcântara e Hélio Muniz de Souza. Foram homologadas as seguintes candidaturas para a disputa do Conselho Fiscal: Cristiane Riane de Oliveira, Luana Vieira de Souza Trindade, Maurício Massanori Sakai, Mítio Rogério Barnabé Leite e Silvano da Silva Silvestre. A votação estará aberta durante os 2 dias da Assembleia. O resultado será divulgado no site da cooperativa após o encerramento. Encerrados os itens da AGO, damos sequência à Assembleia Geral Extraordinária, que tratará da adequação do Estatuto Social, conforme o modelo padrão do Sicoob e atos decorrentes. Convido o diretor-presidente, o Sr. Valmir Galhardo, para a apresentação. Ok, Adalberto, obrigado. Então, trago aqui à Assembleia a atualização do nosso Estatuto Social, adequando as novas políticas sistêmicas do Sicoob. O objetivo desse item na Assembleia Extraordinária é atualizar o Estatuto Social da cooperativa para alinhamento ao modelo sistêmico do Sicoob. Os principais pontos de adequação são 4 pontos. Primeiro, área de atuação. É um ajuste que o sistema fará da área de ação para fins de instalação de dependências conforme o plano de expansão do sistema Sicoob. 2. Permanência do quadro social, estabelecendo regras mais claras para a permanência do quadro social da cooperativa, incluindo causas de fraude, irregularidade, inatividade de contas e outras situações
que exponham a cooperativa a risco. Terceiro, competência da diretoria executiva, atualização e alinhamento das atribuições da diretoria executiva ao Estatuto Padrão do Cicobi. Aqui nós incluímos também a nomenclatura atual de diretor operacional para diretor administrativo, além dessas outras mudanças de atribuições. Atos complementares. Aprovação dos atos decorrentes das alterações, sistematizações e consolidação do texto estatutário, incluindo adequações relacionais a normativos, sem alteração da essência do modelo vigente. Cada cooperado poderá visualizar uma tabela de cada um desses 4 itens aqui para ficar mais claro. Aqui nós estamos trazendo de maneira resumida, mas está aí disponível no app para o cooperado acessar na íntegra cada um desses itens aqui de alteração. Então, Adalberto, eu te passo a palavra novamente para acompanhar a deliberação desse tema da AGE. Agradeço, Valmir, e coloco em votação a atualização do Estatuto Social. O Estatuto atualizado, na íntegra, e a grade comparativa estão disponíveis no site da cooperativa e no aplicativo MOB. A votação permanecerá aberta durante todo o período da Assembleia. Olá, cooperados! Chegamos ao final da nossa Assembleia, mas gostaríamos de deixar um recado importante. Ao final, haverá um sorteio de uma viagem internacional para os cooperados que votaram em nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Muito obrigado pela participação. Passo a palavra ao nosso presidente do Conselho, Dr. Adalberto, para os seus recados finais. Obrigado, Márcio. Então, concluímos a nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2026. A Assembleia permanecerá aberta nos dias 30 e 31 de março, com encerramento automático às 17 horas do dia 31. Agradecemos a participação de todos os cooperados e incentivamos aqueles que ainda não votaram a acessar o aplicativo e registrar sua escolha. Após os encerramentos, os resultados estarão disponíveis no site da cooperativa e no super app Cicobi MOB. Agradecemos a todos pela colaboração, reforçando que a participação de cada cooperado é essencial para o fortalecimento da cooperativa. Obrigado, cooperados. Obrigado a todos. Foi uma excelente Assembleia e nossa gratidão pelo nível de engajamento e participação de cada um de vocês. Obrigado e até logo. Obrigado. Obrigado.